Salve senhoras, senhores e afins, seu amigo Ruache aqui em mais uma reflexão e eu espero que eu consiga transmitir bem o que eu quero falar. Eu fiz e refiz essa mensagem algumas vezes, tentando não deixar ela dura demais, só que eu acho que não consegui me sair tão bem. Quando eu comecei esse canal, nos seus primórdios, houve um tempo em que eu era bastante influenciado por informações oriundas de fontes muito ligadas principalmente à extrema-direita. Não só a extrema-direita do Brasil, sabe, mundo afora aí. Porque eu queria muito defender certas coisas como design inteligente, refutar teorias como evolução e tantas outras por aí. Mas, à medida que eu fui pesquisando, eu fui vendo que havia muita política no meio, né, dessa ciência aí. O que não quer dizer que esteja errado em si, mas... Bom, não vou entrar muito nisso, nesse momento, né? Mas toda essa pesquisa que eu fazia influenciava bastante a forma como eu buscava trazer conteúdos que apontassem um caminho de conhecimento. Mas que eu nem me dava conta de que as fontes dessa busca possuíam bastante contaminação também. Mas, entre aspas, né, felizmente, eu cometi alguns erros. Trouxe assuntos que estavam embasados de forma errada e depois de dar umas 2 ou 3 bolas fora, eu parei para analisar a mim mesmo, né, e rever minhas convicções. E me dei conta de que eu nunca fui esse tipo de pessoa que estava me tornando. Alguém que distorcia pontos de vista para ter um pouco de razão. Eu não podia continuar nesse caminho. E para trilhar o caminho que eu julgava correto, eu percebi que precisava abrir mão de muitas filosofias pessoais. Um hábito que eu procurei desenvolver desde então é conferir se cada informação que eu trouxesse era verdadeira. Algo que eu me dei conta desde então é que eu não podia fazer uma confusão, que é muito comum entre as pessoas que consomem principalmente as informações que têm alguma influência política. Verdade é uma coisa e opinião é outra. Eu posso ter uma opinião, você ter outra opinião, mas os fatos não se importam com o que nós pensamos. Os fatos falam por si, são o que são. Se é que eu estou sendo claro, né? Eu fui percebendo que a maior parte das informações que eu tentava trazer aqui ou eram parcialmente equivocadas ou totalmente erradas. Foi então que eu passei a prestar mais atenção nesse versículo. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Né? Lucas capítulo 6, versículo 39. Nessa minha caminhada, até aqui, eu já cometi muitos tropeços, mas também já coleciono muito aprendizado. O principal deles é: as pessoas são orgulhosas demais para mudar de opinião, ainda que percebam que estão erradas. Ou que as pessoas que inspiram suas opiniões estão erradas também. Eu procurei desde o começo deste canal não estar no meio dessas pessoas. E se tem algo que eu percebi com essa filosofia que eu passei a adotar, é que você vai percebendo com o tempo que dói demais admitir que você não sabe tudo o que você pensava saber. E exige muita humildade rever seus próprios conceitos. Deveria ser uma conclusão simples, mas parece que a maior parte das pessoas não consegue entender. Devemos colocar as palavras que nos dizem à prova, testar o caráter das pessoas que estão principalmente acima de nós hierarquicamente. E nós devemos nos guiar pelos melhores exemplos possíveis. E devemos entender que não existem líderes infalíveis. Hoje, eles se mostram muito bem preparados e amanhã alguma fraqueza é revelada. Contradições aparecem, mas isso não quer dizer que elas são pessoas ruins. Mas, algumas vezes, elas podem ser exatamente isso. Eu não consigo entender certos aspectos da natureza humana. Eu já fui evangélico, e isso faz mais de 10 anos. E não estou dizendo que é certo estar como eu estou agora, mas eu também não me encaixo no meio católico ou espírita. E sabe por quê? Desde antes da minha conversão, muito antes, eu sempre tive um olhar muito crítico sobre o mundo. E, logicamente, uma vez pertencendo a uma igreja, eu não ia deixar de ter um olhar crítico sobre ela. E toda vez que eu questionava qualquer coisa, eu quase sempre era isolado. Meus líderes se irritavam comigo e eu percebi que eu não ia conseguir crescer dentro desse meio. Eu tinha sonhos, eu queria ser líder de louvor, não consegui por causa desses bloqueios que eu sofria. Eu queria ser pastor, mas ao mesmo tempo eu não conseguia crescer dentro da hierarquia da igreja. Chegou um momento que eu me dei conta que eu só iria conseguir crescer se aceitasse tudo sem questionar. E se era para ser assim, meu lugar também não era ali. Assim como eu nunca consegui me encaixar em nenhum lugar dentro do que se chama mundo ou secularismo, fora da igreja simplesmente.
Mas o que me chama mais a atenção é que a maior parte das pessoas que estavam comigo ali naquela época também deixou a igreja, pelos mais variados motivos. E os que ficaram, bem, os que ficaram se tornaram bolsonaristas. E eu estou falando de uma conclusão pessoal, tá? Da minha bolha de amizades. Provavelmente você conhece pessoas que estão na igreja, mas que têm uma visão um pouquinho mais social do mundo. Mas eu não tive essa sorte. Eu acho interessante como esses amigos bolsonaristas, cheios de temor a Deus, divulgavam bastante informação até antes das eleições de 2018, meio estranhas, distorcidas, e a coisa não mudou muito nas eleições seguintes, o ano passado. A gente está no final de 2023 e a maior parte das pessoas continua, combativas, principalmente em suas redes sociais, e divulgando algumas mentiras, e isso incomoda, porque algumas dessas pessoas eu admirava demais. Eu lembro de um desses amigos, eu resolvi fazer um teste com ele. A gente não conversava há muito tempo e tal, e aí nós começamos a nos corresponder, e eu via os status dele, que ele colocava principalmente no WhatsApp, divulgando algumas manchetes que eu fui lá, pesquisei a fonte correta, e olha, na verdade aconteceu foi isso e aquilo. Aí eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, até o cara me bloquear. Aí uma amizade de quase 20 anos se acabou assim. Aí eu pensei, puxa, o cara tá mais preocupado em compartilhar mentira do que saber a verdade. É claro que eu não fiz isso com outros amigos que eu tenho, porque se eu for confrontar sempre, poxa, não é assim que a gente convence as pessoas, não é mesmo? Eu tenho para mim que quem se diz cristão deve olhar para o exemplo de Jesus. Um homem que amava as pessoas, que andava com os pecadores sem cometer os mesmos pecados, vamos nos lembrar disso, que não se importava com bens materiais, mas com uma vida que conduzisse à salvação, que pregava a paz, a inclusão, a caridade. E quando eu olho para a maior parte das igrejas que eu conheço, que estão mais empenhadas em aumentar seus templos, colocar móveis confortáveis, enriquecer seus pastores, comprar redes de televisão, rádio, revistas, eleger políticos evangélicos que formem grandes bancadas e votem em projetos que mais prejudicam os pobres e trabalhadores, e defendem seus posicionamentos sempre de forma polêmica e atacando seus opositores, eu não vejo Jesus ali. Assim como não via Jesus na maior parte das igrejas por onde eu passei. E eu não passei por poucas. Estranho como o povo que se diz um povo da verdade prefere andar no meio das mentiras. Mas como eu já disse, eu procuro não confrontar, principalmente as pessoas com quem tenho mais amizade. Primeiro porque me falta sabedoria para isso. Em segundo lugar, talvez eles achem mais confortável continuar ali do jeito que estão. E terceiro porque é Deus quem vai julgar um dia. Vai julgar eles, vai julgar a mim. Melhor não tentar entender o que eu não conheço a fundo e focar em amar as pessoas, ainda que eu ache melhor manter certa distância. Há um conhecido provérbio, provavelmente chinês, que diz: minta para mim uma vez e a culpa é sua. Minta para mim 2 vezes, a culpa é minha. Eu nunca consegui conviver bem com quem mente para mim. Eu sempre tive em meu ser que se eu faço parte de um grupo onde meias verdades ou alguns equívocos são compartilhados, isso vai contra meus princípios. Porque se a pessoa está lá fazendo algo que vai me levar ao engano 1, 2 vezes, tá esquisito. Na terceira eu já pulo fora. Não, vamos procurar alguma fonte mais confiável. Mas a maior parte dos meus amigos não. Mentem para eles várias vezes e eles continuam lá, acreditando, aplaudindo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essas pessoas deliberadamente estão me apontando para uma outra direção, eu não vou chegar a Deus dessa forma. Às vezes eu acho que essa habilidade que os religiosos possuem em fazer seus fiéis os seguirem, indiferente de qualquer flagrante de engano que eles cometam, é uma prova de que realmente a igreja caminha para um tempo de trevas. Mas é impressionante como essa liderança sabe fazer parecer que esse caminho escuro é iluminado. Não tem como eu não me lembrar daquela passagem que diz: porque virá o tempo em que, não suportando a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu amo essas pessoas que ainda permanecem no que elas chamam de fé. E elas me parecem sinceras, mesmo pouco embasadas contra um governo que é dito comunista, e um comunismo que elas nem sabem explicar o que é, e são a favor de um movimento político que não põe comida em suas mesas, que até cortam alguns de seus benefícios, não lhes dão um emprego ou uma vida digna, mas que elas insistem em defender porque os pastores
ou padres, ou qualquer outro tipo de sacerdócio que elas admiram, dizem que o outro lado pertence ao maligno. Eu tento, mas não consigo entender por que é tão difícil as pessoas simplesmente procurarem pela verdade. Você aponta uma fonte, né, que é confiável e elas atacam a fonte. Não, essa fonte está errada, essa fonte é mentirosa. Como se grupos de WhatsApp, Telegram, X ou Twitter, nem sei mais como se chama, e por aí vai, serem fontes mais fidedignas de informação que muitos portais com bastante credibilidade, como o UOL, Folha, Estadão, Globo News, O Popular, e agências de secagem muito sérias como a Os Fatos, a Lupa, Fato ou Fake. Sabe, é comportamento de seita esse negócio de se restringir apenas a informações que venham de um determinado grupo. Se falta pensamento crítico para colocar à prova cada mensagem que venha de uma autoridade, por mais que você a respeite, eu acho que você não está sendo cristão. Você só é uma massa de manobra, treinada para fazer barulho, confundir ódio com amor e estar em lugares onde a verdade não é bem-vinda. É interessante como alguns até já chegaram até mim dizendo coisas do tipo: ah, não se encha de informação demais, o mundo está tentando te manipular. É bem melhor você confiar nas palavras de quem realmente anda com Deus do que essas pessoas que não têm discernimento algum. Aí eu olho para essas pessoas e vejo algumas defendendo que a Terra é plana, que o Bolsonaro é o homem de Deus, que crente não deve ir para a faculdade para não virar ateu. Ah, Deus me livre fechar os olhos para a realidade e ser mais uma ovelha cega seguindo essa gente para esse abismo de ignorância. No mundo de hoje eu já reparei que as pessoas mais sábias não sabem nada. Os inteligentes sabem uma coisa ou outra, mas o tolo, o tolo sabe tudo. Os sábios são cheios de dúvida, os tolos não, os tolos têm um monte de certeza. E talvez você se pergunte: e você? Em que lugar você está? Aí eu digo que eu estou sempre tentando colocar tudo que eu aprendo à prova para errar o mínimo possível. E parece que quanto mais eu aprendo, menos coisas eu sei, porque acredite, eu erro tanto, falho tanto nessas tentativas constantes de me aperfeiçoar que dá vontade de desistir. Mas eu nem sei como se faz isso também, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 13. Um dia eu vou descobrir se essa opção que eu fiz foi a melhor, ou se meus amigos que continuam nessa filosofia político-religiosa é que estão certos. Mas até lá, eu sei que preciso que muita coisa em mim seja consertada. Eu tenho que enfatizar que eu me sinto deslocado dentro da igreja, sinto que o mundo não é meu lugar, mas eu preciso continuar procurando o caminho da verdade, naquele que é a vida. E isso é melhor do que ficar conformado em uma prisão confortável de mentiras, onde eu vou dormir um dia pensando que estarei indo para o céu e na verdade acabarei acordando no inferno, se o inferno existir.